à Procuradoria. No prédio alugado há 12 anos, parte do forro está quase caindo. Nas salas, armários quebrados, paredes sujas e fiações elétricas expostas. Na sala dos procuradores, não há espaço nem equipamento para todos. No chão e nas estantes, um amontoado de processos. Ninguém sabe quantos são. Nós não sabemos porque nós não temos sistema computadorizado. O que eu posso te dizer assim, de informação, só no mês de fevereiro, 40 mil ações foram ajuizadas na Procuradoria Fiscal. E no mês, com 40 mil ações. Segundo os procuradores, um dos setores mais críticos aqui do prédio, nesta sala, onde a gente vai entrar agora, onde funciona o setor de informática. Aqui dentro, muitos equipamentos espalhados, a maioria carcaça de um computador, e não funciona. E mais aqui à frente a gente pode observar como está a situação das paredes. Há infiltrações, o reboco está praticamente caindo. Aqui na frente o ar-condicionado não funciona e as paredes estão aqui cheias de mofo. E 2 pessoas trabalham aqui, nesse ambiente, com essas condições. Nós às vezes disputamos espaços com ratos, baratas, pombos, e o que ocasiona uma série de doenças também aos servidores. A Vigilância Sanitária fez uma vistoria no prédio na semana passada e constatou ainda outras irregularidades. O relatório técnico recomendou a interdição do local. A situação do prédio é um dos motivos que levaram os 34 procuradores do município a entrar em greve há 15 dias. Primeiramente, a categoria busca uma melhoria de condições de trabalho, aliada ao fato de que 40% das vagas destinadas aos servidores efetivos para os cargos comissionados não estão destinados a esses servidores, bem como uma melhoria das condições salariais, haja vista que os procuradores estão há 10 anos com seus vencimentos congelados. O procurador-geral do município afirma que até o início de agosto, este outro prédio que está sendo reformado vai abrigar a nova sede da Procuradoria. Todos os procuradores são cientes disso, eles sabem que a obra está sendo feita, sabem que houve um processo licitatório e que nós estamos aguardando. Tem um cronograma de execução que aí depende da parte de engenharia. O procurador-geral Francisco Coelho disse que a remuneração dos procuradores é digna e que o número de cargos comissionados segue o que determina a lei. O presidente da OAB no Maranhão, Mário Macieira, recebeu em seu gabinete os procuradores do município de São Luís que estão em greve desde o dia 11 de junho. Roberto Fernandes, bom dia para você. Qual o motivo dessa visita? Bom dia, Thaís. Bom dia, Soares. Bom, o motivo da visita foi mostrar para o presidente da Ordem a pauta de reivindicações e certamente pedir apoio ao movimento. Vamos começar agora com o presidente da OAB do Maranhão, Mário Macieira. Presidente, bom, nós temos aqui a reivindicação dos procuradores, por outro lado, o procurador, de alguma forma, mostrando que existe um prédio que está sendo reformado e que, segundo ele, a remuneração é digna. Então, haveria aí alguma precipitação dos procuradores? Bom dia, Roberto. Bom dia, Soares, os telespectadores da TV Mirante. Verdade, os procuradores nos procuraram desde antes do início dessa greve. E no dia 11, quando eles iniciaram o movimento, a doutora Valéria Laonde, nossa vice-presidente, estava lá para prestar solidariedade à classe. A nossa função como entidade representativa dos advogados é dar canal e voz a todos os segmentos da advocacia. Evidentemente, todo mundo sabe que não é possível trabalhar naquelas condições, não é? Esse é talvez o ponto central do movimento dos procuradores municipais. Ainda que se tenha a perspectiva real da inauguração de uma nova sede, talvez fosse o caso de pensarmos numa solução intermediária enquanto essa obra não fica pronta, que seria instalar a Procuradoria numa sede provisória, porque é impossível desempenhar funções públicas naquelas condições. Com relação à questão salarial, os procuradores buscam e já obtiveram na Justiça a implementação da sua tabela de vencimentos a partir de uma ideia de isonomia. Já há 2 decisões judiciais que contemplam esse direito e eles querem negociar com o Poder Público Municipal a implementação dessa tabela, ainda que possam, para isso, pensar em renunciar ao passivo, às diferenças vencidas dessa remuneração. Abre mão, então, Poderiam numa negociação. Poderiam abrir mão disso, mas isso depende de uma negociação que até agora
segundo os procuradores nos comunicaram, não houve. Ontem nós entramos em contato com o procurador-geral. Mas eles ganharam na justiça o quê? Eles ganharam como uma progressão procurador para horizontal. receber igual o procurador de Estado? Não. É porque há um escalonamento na carreira e eles postularam que todos, como não há uma diferenciação de funções, todos fossem situados no topo dessa carreira. Não é? E isso gera diferenças salariais significativas. E isso, evidentemente, obteve proteção judicial. Essas negociações, entretanto, não estavam se desenvolvendo. Eles nos procuraram na OAB também para que nós pudéssemos intervir, interceder junto ao município para que essas negociações fossem reabertas. E ontem nós já tivemos uma conversa via telefone com o Procurador-Geral do Chico Coelho, e ele hoje vai à OAB nos expor também o ponto de vista da administração municipal para ver se conseguimos retomar as negociações. Ontem... Então a OAB, como já fez em outro momento, assume o papel de mediador nesse momento? Sim, só que nesse momento mediadora com interesse na proteção dos advogados. Claro. Né? Mas até porque até o presente momento, me parece, não houve abertura de um canal de negociação. As negociações, vamos dizer assim, que estão travadas, né? Elas precisam avançar para que o movimento possa ser terminado e para que os direitos dos procuradores também sejam reconhecidos. E ontem recebi um telefonema no final da tarde dizendo que a vigilância sanitária realmente interditou o prédio da Procuradoria. Não é? Então, é um momento em que as negociações se fazem urgentes. Doutor Mário, quais são os prejuízos para a população de São Luís com essa greve? Você pode imaginar que os procuradores municipais têm a função de defender o município em todas as causas que o município seja parte. Então, a construção de uma escola que venha a sofrer qualquer tipo de embargo pode ficar embargada sem tempo definido, enquanto os procuradores não estiverem atuando. Ou então a cobrança de créditos tributários que são essenciais ao custeio da máquina pública, a remuneração de servidores. Enquanto os procuradores municipais não atuarem nesses processos de cobrança de tributos atrasados, por exemplo, esses créditos não serão recebidos pelo município. Então, toda a administração municipal, processos licitatórios que dependem de pareceres da Procuradoria, por exemplo, todo esse processo administrativo pode ficar emperrado. Além disso, da questão salarial e da questão das condições de trabalho, os procuradores também querem maior transparência na gestão de um fundo de reaparelhamento da Procuradoria, que é obtido através das condenações que os procuradores obtêm na Justiça, quer dizer, todos os créditos que os procuradores obtêm na Justiça em favor do município, uma parte deles vai para um fundo de reaparelhamento. Eles reivindicam uma maior transparência na gestão desse fundo e também a presença de pelo menos 40% dos procuradores da carreira na direção do órgão. Bom, ali também parece que dentro dessas condições de trabalho, se você não tem hoje um mínimo na questão da informática, da informatização do trabalho, você não tem como saber como é que está determinado o processo, você não tem como acompanhar. E parece ali que o volume é gigantesco. Foi 20, foi 40 mil que a matéria trouxe por mês para aquele... Havia necessidade de mais procuradores? Ao que parece sim, porque quando se fala em 40 mil ações distribuídas num único mês, e se pensa no número de 34 procuradores, parece que sim, seria necessário uma quantidade maior de procuradores municipais. Os colegas que foram até a OAB, quase todos eles estiveram reunidos conosco lá, todos eles nos relataram que normalmente trabalham em casa, pegam seus processos, pegam seus prazos e levam para casa porque tem melhores condições de trabalhar do que na repartição, onde realmente as condições são insuportáveis. Grande demanda, a solução do problema demora muito tempo. Eu quero crer que com essa conversa hoje, o Procurador-Geral do município mostrou uma boa vontade de ir à OAB, de conversar conosco. E eu quero crer que com essa conversa a gente retome as negociações e possa chegar a um bom termo no menor prazo possível. Bom, a princípio seria para iniciar, digamos, a volta, o trabalho, e por fim ao movimento, seria um outro local de trabalho, até que o prédio em reforma fique pronto, e do ponto de vista salarial, o que é que poderia ser feito? Porque não me parece também absolutamente normal você ter uma escala, como toda carreira, você tem uma escala até você alcançar o topo, por tempo de serviço ou pelos cursos de aprimoramento que você tem. Essas soluções poderão ser buscadas e poderão ser encontradas. Mas desde que você de fato tenha uma plano de carga. E desde que você tenha um processo de negociação aberto. Não é? A gente pode inclusive pensar numa implementação escalonada dessa tabela.
ao longo do tempo para diminuir os impactos que isso pode ter sobre as finanças municipais. Mas o impacto não é significativo, Roberto. Segundo planilhas que nós temos em mãos, a implementação imediata dessas reivindicações geraria uma despesa, um acréscimo de despesa de R$200 mil para o município, algo que é suportável para o município de São Luís. Presidente, muito obrigado. Prazer tê-lo aqui. Eu que agradeço, estou sempre à disposição. Obrigado, Roberto. A seguir, tem